Existe um fenômeno que intriga qualquer pessoa que já ouviu falar dele pela primeira vez e que Joseph Murphy usava constantemente para explicar por que tanta gente trabalha duro a vida inteira sem nunca ultrapassar um determinado teto financeiro, enquanto outras pessoas, muitas vezes com menos esforço aparente, parecem sempre encontrar um jeito de voltar à prosperidade mesmo depois de perder tudo. O fenômeno é este: pessoas que ganham na loteria valores altíssimos, somas que mudariam a vida de qualquer família para sempre, frequentemente terminam, dentro de poucos anos, exatamente na mesma situação financeira, ou até pior, do que estavam antes de ganhar. E do outro lado dessa mesma moeda, empresários que perderam tudo em falências drásticas, do dia para a noite, frequentemente reconstroem fortunas equivalentes em questão de poucos anos, como se um ímã invisível os puxasse de volta insistentemente ao mesmo patamar financeiro anterior. Murphy explicava esse padrão através de um único conceito, que ele considerava um dos mais importantes e mais negligenciados de toda a sua obra. A imagem financeira que você guarda de si mesmo, no fundo da sua mente, funciona exatamente como um termostato, ajustando automaticamente sua realidade externa para corresponder, sempre, àquilo que essa imagem interna determina como sendo o seu nível normal de prosperidade. O termostato que ninguém vê, mas que decide tudo, Murphy usava, especificamente, a comparação com um termostato doméstico, porque ela captura com precisão exata o mecanismo que ele estava descrevendo. Um termostato, uma vez configurado para uma temperatura específica, trabalha incansavelmente para manter o ambiente exatamente naquela faixa determinada. Se a temperatura sobe além do configurado, ele liga o ar-condicionado para trazê-la de volta. Se a temperatura cai abaixo do configurado, ele liga o aquecimento para elevá-la novamente. O termostato não julga se a temperatura configurada é boa ou ruim, confortável ou desconfortável. Ele simplesmente trabalha, de forma automática e incansável, para manter a consistência com aquilo que foi definido como padrão. Sua mente, segundo Murphy, opera exatamente da mesma forma em relação à sua situação financeira, só que o termostato, nesse caso, não é ajustado por um botão físico visível, mas por uma imagem mental profundamente enraizada, construída ao longo de anos, às vezes décadas, através da repetição de crenças, experiências, comparações familiares e da própria linguagem que você usa para descrever a si mesmo financeiramente. Se essa imagem interna, esse termostato mental, está configurado para um determinado nível de renda, você pode, temporariamente, através de esforço extraordinário, sorte pontual ou uma oportunidade excepcional, ultrapassar esse nível por algum período. Mas, segundo Murphy, exatamente como acontece com o termostato físico de uma casa, uma força invisível e constante vai trabalhar, silenciosamente, para trazer sua realidade financeira de volta àquele nível configurado internamente, através de gastos inesperados, decisões ruins, oportunidades recusadas ou qualquer outro mecanismo disponível que sirva a esse propósito de reequilíbrio automático. Por que ganhadores de loteria voltam à pobreza? Murphy analisava esse fenômeno específico, que já era amplamente documentado mesmo em sua época, com bastante interesse, porque considerava um dos exemplos mais claros e mais didáticos de todo esse mecanismo em ação. Uma pessoa que viveu a vida inteira, desde a infância, dentro de um termostato financeiro configurado, por exemplo, para um nível modesto de renda, carrega, sem perceber conscientemente, toda uma estrutura interna de crenças, hábitos e comportamentos que foram construídos especificamente para funcionar dentro daquele nível financeiro específico. Ela sabe instintivamente como se comportar, como pensar, como se relacionar com dinheiro dentro daquela faixa. Quando um prêmio de loteria injeta, de forma repentina e sem nenhuma preparação interna correspondente, uma quantia muito acima do termostato configurado, essa pessoa não possui ainda nenhuma das estruturas internas necessárias para administrar, manter e fazer crescer esse novo patamar financeiro repentino. E é exatamente aí, segundo Murphy, que o termostato interno começa a trabalhar, de forma quase imediata, para trazer a situação de volta ao equilíbrio conhecido. A pessoa começa a fazer doações desproporcionais que ela racionaliza como generosidade,
mas que, no fundo, servem para reduzir rapidamente o excedente que seu termostato interno não reconhece como normal para ela. Ela toma decisões de investimento visivelmente ruins, que qualquer pessoa de fora enxergaria como arriscadas demais, mas que, para o subconsciente dela, funcionam como um mecanismo eficiente de dissolver rapidamente aquele volume de dinheiro desconfortavelmente acima do padrão interno configurado. Ela empresta valores substanciais para familiares e amigos sem nenhuma expectativa realista de retorno, ou se envolve em gastos impulsivos generalizados, sem plano nenhum por trás. Cada uma dessas decisões, isoladamente, pode parecer apenas azar, falta de educação financeira ou impulsividade momentânea. Mas, somadas ao longo do tempo, elas formam um padrão consistente que Murphy identificava claramente como o termostato interno trabalhando incansavelmente para restaurar o equilíbrio conhecido e familiar. A história de Deolinda e a herança que sumiu em 3 anos, Murphy contava sobre uma mulher que ele chamava de Deolinda, que recebeu de forma inesperada uma herança substancial de um tio distante, com quem mantinha pouquíssimo contato ao longo da vida. Deolinda vinha de uma família que sempre viveu com dificuldades financeiras reais e que carregava, via gerações, crenças bastante arraigadas sobre limitação e escassez, repetidas constantemente ao longo de toda a sua criação. Quando recebeu a herança, um valor que, teoricamente, poderia ter transformado completamente sua situação financeira para o resto da vida se administrado com cuidado mínimo, Deolinda ficou eufórica, mas também, segundo ela mesma relatou depois a Murphy, sentindo uma inquietação estranha e persistente que ela não conseguia explicar racionalmente. Ao longo dos 3 anos seguintes, sem nenhum evento catastrófico único que explicasse isoladamente o que aconteceu, Deolinda foi gradualmente gastando, emprestando, investindo mal e doando a maior parte daquele valor até se encontrar ao final desse período numa situação financeira praticamente idêntica à que tinha antes de receber a herança. Quando procurou Murphy, genuinamente confusa e frustrada consigo mesma, incapaz de entender racionalmente como tinha deixado aquilo acontecer, Murphy pediu que ela descrevesse com detalhes como ela se via a si mesma internamente em relação a dinheiro, muito antes de qualquer herança ter entrado em cena. Deolinda descreveu uma autoimagem clara e consistente. Eu sou desse tipo de pessoa que sempre se vira com pouco. Dinheiro nunca ficou muito tempo comigo, mas eu sempre dou um jeito. Gente da minha família nunca teve muito, mas a gente sempre sobreviveu. Murphy apontou com cuidado que essas frases não eram apenas descrições neutras de uma história pessoal. Elas eram, na prática, a configuração exata do termostato financeiro interno de Deolinda, um termostato ajustado, havia décadas, para um nível de pouco, mas suficiente para sobreviver com criatividade. E quando a herança chegou, ultrapassando drasticamente esse termostato configurado, o mecanismo interno de Deolinda, exatamente como um termostato físico reagindo a uma temperatura acima do configurado, começou a trabalhar, silenciosa e persistentemente, para trazer a situação de volta ao patamar que ela reconhecia, no fundo, como sendo genuinamente dela. Como o termostato também funciona na direção contrária, Murphy sempre fazia questão de mostrar que esse mesmo mecanismo, exatamente com a mesma força e consistência, também opera na direção oposta, e é isso que explica por que muitos empresários que perdem tudo numa falência conseguem, repetidas vezes, reconstruir fortunas equivalentes em prazos relativamente curtos, mesmo começando, tecnicamente, do zero absoluto outra vez. Se o termostato interno dessa pessoa está configurado há anos para um determinado padrão elevado de prosperidade, uma perda financeira temporária, por mais drástica e dolorosa que seja no momento em que acontece, não consegue reconfigurar sozinha esse termostato interno profundamente enraizado. E o mesmo mecanismo automático que antes trabalhava para derrubar um excesso não reconhecido, agora trabalha com igual força, mas na direção inversa, para reerguer a pessoa de volta ao patamar que seu subconsciente reconhece como sendo normal e correto para ela, através de novas oportunidades reconhecidas com mais facilidade, decisões mais assertivas tomadas quase instintivamente e uma disposição maior para arriscar exatamente naquilo que,
para outra pessoa com termostato configurado mais baixo pareceria assustador demais. Descobrindo qual é o seu próprio termostato configurado, Murphy sugeria um exercício simples, mas revelador para qualquer pessoa que quisesse identificar, com mais clareza, qual é exatamente o nível em que seu próprio termostato financeiro interno está configurado atualmente. Primeiro, observe qual foi o maior valor de renda ou patrimônio que você já alcançou em algum momento da sua vida, mesmo que temporariamente, através de um bônus excepcional, uma venda pontual excelente ou qualquer pico financeiro isolado. Segundo, observe o que aconteceu logo depois desse pico. Você conseguiu manter e expandir esse novo patamar, ou, gradualmente, sem nenhum evento único e óbvio que explicasse completamente o motivo, você voltou para um nível anterior, mais familiar e mais confortável psicologicamente, mesmo sem desejar conscientemente que isso acontecesse? Esse padrão de retorno, quando presente de forma consistente ao longo da vida financeira de uma pessoa, é um dos indicadores mais claros, segundo Murphy, de qual é exatamente o nível real em que o termostato interno está configurado, independentemente de qualquer meta consciente, ambiciosa e sincera que a pessoa possa verbalizar quando perguntada sobre seus objetivos financeiros. Como reconfigurar o termostato interno? Segundo Murphy, aqui está a parte mais importante de todo esse ensinamento. Murphy explicava que reconfigurar esse termostato interno não acontece através de força de vontade consciente isolada, nem através de simplesmente desejar com intensidade um novo patamar financeiro. O termostato não responde a desejo. Ele responde exclusivamente à evidência repetida e sustentada, absorvida profundamente pelo subconsciente ao longo do tempo, de que esse novo patamar é, de fato, o normal, correto e seguro para você, e não uma anomalia temporária que precisa ser corrigida. A primeira etapa dessa reconfiguração, segundo Murphy, envolve identificar com precisão as frases e crenças específicas que atualmente sustentam o termostato configurado no nível atual, exatamente como Deolinda precisou fazer com a ajuda dele. Frases repetidas ao longo de anos, absorvidas na infância ou reforçadas na vida adulta, que descrevem implicitamente qual é o teto normal e esperado para você. A segunda etapa envolve a construção deliberada e consciente de uma nova autoimagem financeira, através de visualização repetida e detalhada, imaginando-se com riqueza de detalhes sensoriais, vivendo de forma natural e tranquila dentro do novo patamar desejado, não como um evento excepcional e extraordinário, mas como a rotina comum e esperada da sua vida cotidiana. Murphy insistia bastante nesse ponto específico. A visualização eficaz para reconfigurar o termostato não deve enfatizar o momento dramático de conquistar a riqueza, mas sim a experiência comum e tranquila de simplesmente viver dentro dela, sem nenhum drama especial associado, exatamente como você provavelmente vive hoje, sem nenhum drama emocional especial dentro do seu patamar financeiro atual. A terceira etapa, e talvez a mais prática de todas, envolve a repetição consciente de pequenas decisões financeiras que sejam consistentes com o novo termostato desejado, mesmo antes que o dinheiro correspondente já esteja fisicamente disponível. Isso pode envolver a forma como você negocia valores, a forma como você se apresenta profissionalmente, a forma como você toma pequenas decisões cotidianas de consumo e investimento, todas gradualmente realinhadas para refletir, na prática cotidiana, o novo padrão que você está conscientemente tentando estabelecer, em vez de continuar reforçando, através de comportamento repetido, o padrão antigo que você deseja deixar para trás. A segunda história, Rogério e a reconstrução depois da falência Murphy, também contava sobre um empresário que ele chamava de Rogério, que perdeu completamente um negócio de médio porte numa crise econômica severa, ficando por um período, praticamente sem nenhum recurso disponível, numa situação financeira consideravelmente pior do que aquela em que havia começado sua trajetória profissional anos atrás. O que impressionava Murphy nesse caso específico era a rapidez com que Rogério, apesar da perda drástica e do momento de desespero genuíno logo após a falência, começou a reconstruir sua situação financeira num ritmo consideravelmente mais acelerado do que a maioria das pessoas em circunstâncias parecidas conseguiria replicar. Ao conversar com Rogério sobre esse processo de reconstrução, Murphy identificou algo importante.
Mesmo durante o período mais difícil, imediatamente após a falência, Rogério nunca internalizou verdadeiramente a ideia de que aquela situação de escassez representava seu verdadeiro nível financeiro. Ele continuava, mesmo sem recursos práticos disponíveis naquele momento, se vendo e se descrevendo internamente como um empresário bem-sucedido passando por um momento temporário e específico de dificuldade, nunca como uma pessoa pobre de forma mais ampla e permanente. Essa distinção, aparentemente sutil, fazia toda a diferença segundo a análise de Murphy. O termostato interno de Rogério, construído ao longo de anos anteriores de sucesso genuíno, permanecia configurado no patamar elevado, e a queda temporária, por mais dolorosa e real que fosse na prática cotidiana imediata, não conseguia reconfigurar de fato esse termostato profundamente enraizado. E foi exatamente esse termostato ainda configurado no patamar antigo que, segundo Murphy, trabalhou silenciosamente a favor de Rogério, guiando decisões, reconhecendo oportunidades e restaurando gradualmente aquilo que seu subconsciente já considerava desde sempre como sendo seu nível normal e esperado de vida. O erro de tentar mudar apenas o número, sem mudar a imagem, Murphy alertava com bastante ênfase sobre um erro extremamente comum que ele observava repetidamente entre pessoas que tentavam aplicar princípios de prosperidade sem entender esse mecanismo específico do termostato interno. Elas focam inteiramente no número desejado. Eu quero ganhar tanto por mês, repetindo esse número como uma afirmação isolada, sem nunca examinar ou trabalhar a autoimagem mais profunda que sustenta o termostato atual. E o resultado, segundo Murphy, é quase sempre o mesmo. Mesmo quando essas pessoas conseguem, através de esforço extraordinário ou sorte pontual, alcançar temporariamente aquele número desejado, o termostato interno não reconfigurado trabalha silenciosamente para trazer a situação de volta ao padrão anterior, exatamente como aconteceu com Deolinda e sua herança. A verdadeira mudança sustentável, segundo Murphy, nunca vem apenas de perseguir um número específico. Vem de reconstruir, com paciência e consistência, a imagem interna de quem você é financeiramente, para que esse novo número, quando alcançado, seja reconhecido pelo subconsciente como normal correto, e não como uma anomalia temporária destinada a ser corrigida. Praticando agora, vamos fazer juntos o primeiro passo desse processo de reconfiguração. Pense, por um momento, numa frase que você costuma usar ou já usou repetidamente ao longo da vida para descrever seu padrão financeiro normal. Algo do tipo, eu sempre fui assim com dinheiro, ou esse é o meu nível, sempre foi. Reconheça essa frase, sem julgamento, apenas como uma configuração atual do seu termostato interno, não como uma verdade permanente e imutável sobre quem você é. Agora, feche os olhos, se puder, e visualize com o máximo de detalhes possíveis um dia comum e tranquilo, sem nenhum drama especial, vivido dentro de um novo patamar financeiro que você deseja alcançar. Não o momento dramático de receber esse dinheiro, o dia comum, cotidiano, de simplesmente viver dentro dele com a mesma naturalidade tranquila com que você vive, hoje, dentro do seu patamar atual. Sinta essa cena com o máximo de realismo possível. E diga, mentalmente ou em voz alta, esse é o meu novo normal. Meu termostato interno se ajusta gradualmente para reconhecer isso como verdade. Respire fundo mais uma vez e perceba que você acabou de dar o primeiro passo consciente para reconfigurar algo que, segundo Joseph Murphy, provavelmente estava determinando os limites da sua vida financeira há muito mais tempo do que qualquer esforço consciente isolado conseguiria explicar sozinho. Se esse conceito do termostato financeiro interno mudou a forma como você entende os altos e baixos da sua própria trajetória financeira ao longo dos anos, inscreva-se no canal, porque toda semana eu trago mais desses ensinamentos profundos de Joseph Murphy, sempre explicando o mecanismo real por trás de padrões que a maioria das pessoas atribui apenas à sorte, azar ou circunstâncias externas fora do controle. E comente aqui embaixo qual foi o maior pico financeiro que você já alcançou em algum momento da vida e o que aconteceu logo depois dele. Só de escrever essa observação, você já está começando a enxergar com mais clareza exatamente onde está configurado o seu próprio termostato hoje.